Eu quero compartilhar o Evangelho e ter o máximo de tempo possível para conversar com você. Mas eu quero que você fale comigo. Hoje nós leremos aqui no Evangelho de Lucas, no verso 15, que, a meu ver, é uma das expressões mais veementes de como a gente pode pensar que é uma coisa sendo já completamente outra. Como é fácil a gente não se enxergar. E aqui, no contexto antecedente, desde o capítulo 15, que Jesus está falando com um grupo de pessoas, de fariseus, religiosíssimos, fanaticíssimos, obedientes a uma quantidade enorme de regimes externos, de dietas de tudo, contra a natureza do ser, se poupavam de alegria, se poupavam de prazer, se poupavam de relacionamentos agradáveis, viviam de jejuns e de orações, viviam de abstinências, viviam de proibições e foram ficando seres cadavéricos, sem se perceberem, ao mesmo tempo em que com eles estão os escribas, que não comem a palavra viva de Deus, só comem letras, só comem exegeses, só comem leis de interpretação, só comem doutrinas, só comem essas coisas que não alimentam o espírito, não alimentam o ser. E, além de tudo, ainda eram pessoas tomadas por uma inveja enorme dos pecadores, dos publicanos, das meretrizes, que comiam de tudo, bebiam de tudo, não se poupavam de nada, eram infinitamente mais alegres e mais humanos do que eles e aproveitavam a companhia de Jesus da maneira mais livre, alegre e leve possível. E eles são esses entes espiritual e psicologicamente cadavéricos, mas que não se enxergam e têm essa presunção de que são as melhores criaturas de Deus na Terra. E aí Jesus conta algumas parábolas para dizer a eles: olha, vocês que se acham achados são aqueles que ficam aí, no aprisco, vocês com vocês mesmos, porque Deus está gastando e investindo o tempo do amor e da misericórdia para socorrer aqueles a quem vocês desprezam. Aí ele conta a história da mulher que perdeu uma dracma, que era uma porção de unidade monetária muito valiosa, e que passou o dia inteiro, sabe lá quantos dias, procurando o que ela tinha perdido. Ela tinha certeza que era dentro de casa. Até o dia que ela achou. E ela ficou tomada de uma alegria tão grande que ela eventualmente gastou até mais do que a dracma valia para fazer uma grande festa com as amigas. Chamou-as e disse: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha dracma perdida. E aí Jesus diz assim: olha, o que vocês estão vendo aqui de esbanjamento da minha alegria, chamando os meus amigos e as minhas amigas para um banquete, é porque eu estou achando gente e valores preciosos que estavam perdidos na vida. E cada vez que eu acho um ente dracma, uma pessoa dracma, um ser perdido, mas que carrega um valor intrínseco, eu me alegro tanto que eu celebro e vocês ficam com ódio
da minha alegria e dos amigos que eu chamo para celebrarem comigo. E aí ele contou a história daqueles dois irmãos, e de um pai e do irmão mais novo, que como o pai demorava a morrer, pediu antecipação da fortuna da herança que lhe cabia, que era 1/3 do recurso do pai, porque naqueles dias, ainda no primeiro século, o filho mais velho ficava com 2/3 da herança. E o mais novo, nesse caso, ficaria com 1/3. E ele disse: olha, você é longevo demais, forte demais, não morre nunca. Daqui a pouco eu vou estar entrando na meia idade sem aproveitar o dinheiro. Então, por favor, já que você não morre, me antecipa a herança. E o pai lhes repartiu a herança. E o mais velho ficou em casa, trabalhando lá com o pai dele. Muito zangado, muito mal-humorado, com muita raiva. Não tinha coragem de fazer a mesma coisa que o outro filho, meu irmão mais novo, fizera. Tinha uma inveja enorme do pecado do mais novo, da liberdade, dessas autoconcessões que esse irmão mais novo fazia, e até mesmo inveja dessa atitude brutal de dizer: poxa, já que você não morre, então me adianta a grana, pai, porque não está dando para ficar te esperando. O mundo cheio de coisa para eu aproveitar, cheio de gente, situação e prazeres e dissoluções que eu podia comer, beber, sorver, mas eu tenho que ficar aqui esperando você morrer. E o mais velho, que não tinha coragem de nada assim, e ainda que, tendo recebido o dobro da herança do irmão mais novo, ficou em casa porque ele queria se mostrar superior. Ele competia com o irmão mais novo e dizia: eu sou, no mínimo, mais rico, que tem o dobro, e moralmente muito, muito superior. E colocou-se dentro de uma existência cíclica, recorrente, sem alternativa, sem invasão de vida, sem celebração, sem alegria. E trabalhou de modo casmurro, mal-humorado, zangado. Ele servia o pai com raiva de tudo e de si mesmo. E aí, quando o irmão que foi, depois de tempos e tempos e tempos longe, foi a miséria absoluta e caiu em si e viu a idiotice que tinha feito e resolveu voltar para casa arrependido, o pai o acolheu, mas o irmão mais velho ficou com ódio, com ódio, com ódio, com ódio do irmão, cara de pau, que depois de ter perdido tudo, após ter comido todo mundo, bebido todas, torrado a grana inteira, sem coisa alguma, como um maltrapilho, um mendigo, um ser homeless, voltou para casa e o pai o recebe e ainda manda revalidá-lo como filho, anel, roupa, sandálias, manda matar um novilho engordado para um churrasco comunitário, chama todo mundo, contrata a melhor música da cidade, dá uma festa, todo mundo dançando, até que o irmão mais velho volta do labor no campo e ouve as músicas, pergunta o que era, tem a informação e fica com ódio. Com ódio, com ódio, com ódio. Com ódio do pai, que era capaz dessa extravagância de generosidade, e com ódio do irmão, que tem essa cara de pau horrível de perder a sua parte do dinheiro e agora voltar com o rabinho entre as pernas, pedindo compaixão e misericórdia, e esse pai que não tem limite acolhe esse cara só porque ele está arrependido e quebrou a cara. Então, a história viaja assim, com o pai tentando dizer para o filho zangado: meu filho, tudo que é meu é teu.
por que você está assim? Você tem direito a tudo. Eu não tenho mais nada. O que eu tinha, eu dei 1/3 para o teu irmão e os outros 2/3 eu dei para você. Então, praticamente, eu vivo com você e não você mais comigo. Você é o dono de tudo. Por que você não viveu com liberdade a graça que eu disponibilizei a você? Por que você se castrou, se podou, se fechou, se ensimesmou, se amargurou e ficou tão amargurado que não consegue nem ver a desgraça do seu irmão e como ele voltou para cá em estado de indigência? Se a gente não o acolher, ele perece por aí. Por que você fica com raiva do perdão, com raiva do acolhimento, com raiva da graça, com raiva da boa nova? E o cara não se deixava conciliar nem pelos apelos do pai. Aí vem uma outra história, a última desse contexto, que é do administrador infiel, que era um cara espertalhão, que estava dando a volta no patrão, colocava um ágio, colocava um overprice, ou aumentava o custo das coisas, das commodities que ele vendia da fazenda ou do patrão dele para sobreviver, se ele botava sempre para ele uma quantia grande. Ele estava ficando rico na mentira, na situação de usar o bem do outro para o seu próprio ganho, sem a honestidade de viver exclusivamente da parte que lhe dizia respeito como um administrador que fosse fiel. Mas ele não, ele queria ser o espertalhão, até o dia em que ele foi flagrado e entrou em pânico e disse: agora virá o meu senhor, vai me tomar tudo e eu vou ter que ou trabalhar na terra, arando a terra de alguém, e eu não tenho nenhuma força, nenhuma experiência, passou da idade, nunca trabalhei no pesado, não vou aguentar, tenho as mãos finas, não suportarei esse sacrifício. Mendigar, ir para a rua, sentar na esquina, eu tenho vergonha. Todo mundo me conhece como um cara que tinha posição na sociedade, que tinha um super emprego, e agora eu vou ficar sem nada na esquina. Eu tenho vergonha. O que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? Aí ele teve uma ideia que ele achou brilhante e que aqui é colocada como uma expressão dele, dizendo: já sei o que farei, já sei o que farei, que é uma espécie de eureka, de solução súbita, de iluminação solucionadora. Ele tomou a seguinte providência: chamou todo mundo de quem ele tinha cobrado o overprice, que devia dinheiro ao patrão dele, e falou: escuta, você deve quanto? O cara falou 100. Ele disse: escreve aqui 60, assina, paga e vai embora, estou te perdoando de 40. Na realidade, o cara devia só 60, os 40 era ele metendo a mão. E ele foi fazendo assim com cada um de todos. E todos iam embora gratos, dizendo: olha, no dia que você precisar de alguma coisa, você tem casa, você tem comida, você tem bebida, você tem minha gratidão, você não está sozinho. E ele terminou sem nenhum tostão, mas com uma legião de pessoas gratas, dispostas a acolhê-lo no dia que ele precisasse de ajuda. E aí, quando essa história chegou ao patrão dele, o patrão elogiou, falou: esse cara é esperto. Esse aí ele é tão sábio na malandragem dele que ele não merece nem punição. Ao contrário, o patrão elogiou o sujeito, porque o patrão disse: eu pude reaver tudo que era meu. E, embora ele tivesse cobrado mais, a parte que me tocava veio inteira.
Ele perdeu a parte dele, esperto. Mas tem gente grata na cidade toda em relação a ele. E o elogiou porque ele agiu com sabedoria, com esperteza. Então Jesus fez uma recomendação aos seus discípulos, ouvida pelos fariseus e pelos escribas que estavam ali, ouvindo essas histórias com ódio, porque para eles todas essas figuras que Jesus usou para ilustrar a relação dele com as pecadoras, os pecadores, os publicanos, as meretrizes e o pessoal que os religiosos abominavam, todas essas ilustrações eram horríveis para eles, que eram avarentos, que não eram capazes de deixar 99 para ir atrás de um, que não eram capazes de, por alegria, gastarem até mais do que o que tinham encontrado, só para celebrar um momento de prazer. O pessoal que achava patético o pai ter dado o dinheiro antecipadamente da herança para o filho mais novo, que gastou tudo. E eles se identificavam com o irmão mais velho, que vivia de ódio, de amargura, de zanga, porque eles eram aqueles que não iam a lugar nenhum, que não comiam nada, não bebiam nada e não comiam coisa alguma e nem ninguém. E ficavam cheios de pecado amargurado no coração, mais doentes do que o próprio pecador. E agora que esse administrador infiel, que arranja essa solução, e a recomendação de Jesus, que para eles é patética, quando Jesus disse aos seus discípulos das riquezas de origem iníqua, porque na realidade, gente, toda riqueza é de origem iníqua. Quando alguém está ganhando, alguém está perdendo. E quando alguém está ganhando muito, alguém está perdendo muito. E quando alguém está ganhando demais, muitos estão perdendo quase tudo. A terra não é o bastante para dividir e socializar os bens do planeta no mesmo nível dos seres mais elevados financeira e economicamente, e haver ainda recursos para todos os habitantes da Terra. Não é assim que funciona. Se não houver equidade, justiça mínima, distribuição relativa, o que vai acontecer, pelo menos, se não houver distribuição relativa, ainda que não totalmente equânime, mas diminuindo os gaps das diferenças e das injustiças e das iniquidades, se não houver esse cuidado, uns vão ficar com tudo e outros vão ficar com nada, e a tentação para roubar, para se apropriar indebitamente, é algo praticamente inevitável. Mas Jesus sabe que toda grande produção financeira, por mais que a pessoa que arregimente esse sucesso seja alguém que tente viver bem, a metafísica do dinheiro, a origem, a motivação do recurso, do poder financeiro, do poder econômico, tudo isso tem origem iníqua. Alguém ficou com muito, 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 e alguém com pouco, 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 ou quem sabe com nada. Portanto, Jesus chama de riquezas da origem iníqua. Ele disse, não tem jeito, o mundo todo é assim. Então façam como o administrador infiel, que pelo menos usou a parte dele para fazer amigos, investiu no futuro imponderável, para que quando as riquezas faltassem, os amigos o recebessem. Assim eu recomendo que vocês façam isso, invistam nas melhores causas, nas melhores pautas, nas melhores ações da vida. Porque quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois,
não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem iníqua, injusta desse mundo, se nas riquezas que já têm origem iníqua, que já vem da motivação egótica, vocês não conseguem praticar nem o mínimo bem com isso, quem é aquele que vai confiar a vocês as verdadeiras riquezas? Se vocês não conseguem ser fiéis nem na gestão do que não é de vocês e que já chega das mãos de vocês maculado. Ele não vos... E aí ele diz, não vos tornastes fiéis, se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que será vosso próprio? Ninguém pode servir a dois senhores. E aí, quando o verso 14 chega, os fariseus que estavam ali, junto com os escribas, os intérpretes da lei, os exegetas autorizados e os intérpretes autorizados, estavam ali com raiva. Os fariseus, que eram avarentos, o que eles tinham de religioso, eles tinham de avarento. Eles davam o dízimo. Mas, se fosse hoje, eles botavam numa máquina de calcular para sair até com dízima periódica. Não seriam capazes de dar nem um pouco além, nem da dízima periódica. Era tudo exato, mas nada além do exato, porque eles não davam com prazer. Eles só davam para cumprir a lei. Os fariseus avarentos ouviam tudo isto e ridicularizavam. Otário, está ensinando idiotice para esse pessoal. Eles vão todos falir. Isso não é assim que se vive. Você, além de falso profeta, não sabe nem fazer gestão financeira. Mas Jesus disse a eles, lhes disse, vós ou vocês são os que vos justificais a vós mesmos. Vocês são aqueles que autoenobrecem suas pseudo-virtudes, enquanto vós mesmos, que se apresentam assim diante dos homens, como os reis do exemplo, os reis do dízimo com a dízima periódica, vocês que são os reis do detalhe, vocês incapazes de uma generosidade, de um bendito esbanjamento, de uma graça que sobra, de uma misericórdia que transborda. Vocês que não são capazes de nada além daquilo que seja estritamente o legal, expresso como letra da lei. Eu quero dizer a vocês o seguinte: Deus, no entanto, conhece os vossos corações. Deus, no entanto, conhece os vossos corações. O cara está lá vivendo de eu sou eu faço tudo certo, eu dou, eu dizimo, eu presto atenção nas coisas, eu sou uma pessoa corretíssima, ninguém tem o que dizer a meu respeito, eu posso me gloriar do meu comportamento, porque eu não encontro gente do meu nível, da minha estirpe, do meu pedigree, de jeito nenhum. Então, vocês que se autoexaltam, que se acham superiores às putas, às meretrizes, aos funcionários públicos que metem a mão num dinheiro aqui, num dinheiro ali, vocês que se sentem superiores aos empresários que sonegam, vocês que se acham melhores e maiores do que todo aquele que comete alguma forma de ludíbrio, vocês que se autocoroam Napoleões da moral, da ética religiosa, da superioridade doutrinária, vocês que são os reis da justiça própria,
vocês que se justificam a vocês mesmos, vocês que se autossalvam, vocês que são os donos da santificação pessoal, vocês que atribuem a si próprios todas as virtudes conquistadas com obediências legalistas, judiciosas, estritas, aos mandamentos escritos do lado de fora, em tábuas de pedra, em papel, mas não inscritas no coração. Vocês que se justificam a si mesmos diante dos homens, que existem para que os outros vejam as performances de vocês, vocês que, se forem apanhados em alguma coisa, não ficam tristes por causa da consciência diante de Deus, ficam tristes exclusivamente por terem sido flagrados, por não poderem mais continuar a performance, o teatro, o mascaramento, a hipocrisia, que é esse mascaramento da cara, da vida, da realidade. Vocês que são assim, que vivem assim, fiquem sabendo, vocês estão nus, cara. Deus conhece os vossos corações, sabe os ódios, as invejas, como vocês gostariam de ter a coragem dos pecadores, como vocês queriam fazer fila de meretrizes e pegar todo mundo, seus mentirosos, como vocês teriam vontade de dar uma festa à altura de alguma coisa que vocês chamassem de sucesso ou felicidade, como vocês são esses caras que têm raiva daqueles aos quais o Pai perdoa, vocês têm raiva da graça, vocês têm raiva do perdão, vocês não deixam passar, nem agora e nem anos e anos depois. Se uma pessoa cair na lista negra de vocês, vai ser aborrecida, abominada para sempre. E vocês vão dizer, eu também podia ter feito isso, mas olha bem para mim, não fiz. Portanto, glória a mim, louvado seja eu, que consegui me manter até aqui. E você quer que eu respeite um irmão que foi, que fez, que pegou, que comeu, que bebeu, que lambeu, que se apeteceu, que provou de tudo, que se deu mal, que se arrebentou e voltou para casa com o rabinho entre as pernas, quebrantado, pedindo compaixão? Eu não. Ele que se ferre, ele que vá para o inferno, mas aqui não. E meu pai é esse idiota que privilegia bondades, misericórdia, graça, perdão. Para mim, bandido bom é bandido morto. Para mim, irmão bom é aquele que, quebrando a cara, se ferra todinho no lugar onde não haja resgate, nem redenção, porque merece, escolheu. Então, que todo juízo caia sobre ele. Misericórdia de mim ele não terá, e não pode com ela contar. Esses são os que se justificam a si mesmos, e Jesus diz a eles, mas o Pai, Deus, conhece. Deus conhece os vossos corações, pois aquele que se faz elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. E aquilo que a gente torna elevadíssimo entre os homens, como a grande comenda, o grande prêmio, a grande remuneração, o grande salário, seja ele qual seja, dinheiro, poder, fama, aparições, aplausos,
glórias, tudo isso que a gente dá um valor extremoso, extraordinário, no silêncio do coração, mas inchados por isso como graça de vitória, como sucesso, vocês só estão enganando a vocês mesmos e aos outros homens. Mas ele conhece o estado jactante, soberbo, arrogante, mentiroso, ao mesmo tempo invejoso, do coração amargurado de vocês. E vocês nunca entendem que aquilo que é elevado, que é glorioso, que é aplaudível entre os homens, é abominação diante de Deus. Aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se autoglorifica no coração, mesmo que ninguém ouça do lado de fora, já entrou em estado de corrupção sem saber. Porque Deus conhece a verdade do coração. Ele não está interessado na representação performática, mas na sinceridade do verdadeiro arrependimento e da verdadeira consciência no ser. Isso é tão sutil que às vezes eu vejo pessoas fazendo até coisas muito boas, mas o coração delas cheio de vaidade, de glória pessoal, de autoexaltação pelo que conseguiu, pela promoção, pela impressão, pela percepção dos outros. Descuida-se do coração, porque supostamente o que faz é algo que os homens aplaudem. Mas enquanto os homens aplaudem, o coração incha. E o coração autoelevado, inchado, arrogante, soberbo, autoproclamado, entrou num estado terrível, porque tudo aquilo que os homens chamam de glória, de elevado, é abominação diante de Deus. É abominação diante de Deus. Essa é provavelmente uma das coisas mais difíceis que as pessoas têm de compreender no mundo e na dimensão espiritual. De que aquilo que se faz elevado, e é tão fácil a gente se enganar. Eu já me enganei várias vezes com coisas que eu julgava elevadas. Eu me lembro, já disse isso aqui umas 3 vezes, no auge da minha existência ministerial, quando eu era um homem absolutamente midiático, além de ter o meu programa de 3, 4 horas de duração, todo fim de semana em 3 redes diferentes de comunicação, tinha o meu programa na abertura também da TV Globo, no sábado de manhã, estava todos os dias em todas as grandes rádios do Brasil, do mundo todo, dando entrevistas de dia e de noite para os grandes jornais internacionais que vinham, para as televisões da Europa, da Alemanha, dos Estados Unidos, matérias comigo de 8, 10 páginas nos principais jornais americanos, dizendo que eu era uma mistura de Billy Graham, de John Stott na teologia bíblica, de Martin Luther King na minha luta civil pelos direitos humanos e pelas minhas ações sociais imensas. Naquele tempo, dentre as várias obras sociais que eu fazia, tinha a Fábrica de Esperança, que atendia 24, 25 mil pessoas por dia em 66 projetos sociais diferentes. E eu tinha os parceiros mais importantes que se podia ter do mundo secular. Levantávamos 3 milhões de dólares por mês para poder rodar aquela engrenagem sem apelar, sem fazer qualquer abuso, todo mundo me louvando, me glorificando.
eram comendas, eram prêmios, eram títulos de cidadania do Brasil inteiro, eram honrarias, eram coisas as mais variadas, eram todas as religiões me louvando, eram os políticos de todos os partidos, era uma convergência de poder e de exaltação como nunca houve nada igual aqui na história do Brasil antes. E por mais que eu buscasse ter um coração quebrantado, dar glória a Deus, por mais que eu passasse por aquilo assim, dando a impressão de que aquilo não estava me afetando em nada, com todos os empresários do país querendo me encontrar, almoçar comigo, os políticos de todos os partidos, os governadores, ofertas de todos os lados, entrevistas enormes em revistas alemãs, inglesas, entrando naquela lista de um dos maiores pensadores do século XX, como uma revista inglesa lá me classificou. Era uma loucura, era todo dia, o tempo todo, por anos e anos e anos. Não era de vez em quando, era o tempo todo. E eu entrava nos maiores lugares, era reverência daqui, reverência dali. Se eu fosse a um estúdio de novela, por exemplo, da Rede Globo, parava a filmagem, todo mundo queria uma oração, queria um abraço, queria dizer que me amava. Era uma loucura. Aí um dia, uma amiga minha de infância, filha do reverendo Antônio Elias, a Lucília Elias, psicanalista, que estudou Lacan, com Lacan, lá na França, e que já estava de volta ao Brasil há algum tempo e tinha acabado de se converter, mas que me conhecia desde os meus 12 anos de idade, porque, de certa forma, eu tinha crescido na casa deles, na casa do meu querido predecessor na fé, o reverendo Antônio Elias, com quem eu aprendi tanto. Ela chegou lá no meu escritório e ela tinha intimidade para isso. Eu tinha 4, 5 secretárias. Para o cara chegar ali, atravessar, tinha que ser tipo um espermatozoide para conseguir fecundar o óvulo. Era muita gente, era muita espera, era muita solenidade de gente importante esperando para falar alguns minutos. E ela chegou lá, me interfonou e falou: mano, eu precisava falar contigo. Aí eu parei tudo e falei: entra aqui agora. O apelido dela, naquele tempo de juventude, era Cegonha, porque ela era pequenininha, então na casa ela era chamada de Cegonha. Aí eu falei: entra aí, querida Cegonhinha. Aí ela veio, sentou na minha frente e falou: olha, Caio, eu vim aqui porque estava ficando insuportável para mim não vir. Eu precisava te dizer que eu acho que você está enfrentando o pior momento da sua existência. É muita glória, cara. Aqui no mundo inteiro são essas figuras globais que ela estava falando, era do globo terrestre, não era da TV Globo, te louvando. E aqui no Brasil você virou o rei da ética, especialmente depois que o Betinho faleceu. O pessoal dizia que eu tinha ficado a única reserva moral e ética do país. E ela falou: eu ouço isso por aí, me dá pavor. Eu me encho de pânico, de medo por você. Porque eu acho que você nunca esteve num lugar mais perigoso. Nunca. Em nenhum momento da tua vida, nada foi pior do que esse estado de glória quase absoluta. Entra presidente, sai presidente, você continua lá acima do bem e do mal, eminência parda de tudo, de todos. Até o secretário-geral da CNBB vem ter com você.
Você recebe honrarias que ninguém recebe. E tudo, eu sei que você não buscou, mas convergiu para você. O que interessa é que caiu tudo em cima de você, e isso é um perigo. Eu tenho muito medo que isso encontre algum lugar no seu coração. E eu ouvi aquilo, eu fiquei gelado. Eu não disse nada, mas eu gelei. Eu entendi que Deus estava falando comigo através da Lucília de Almeida Elias. Falando. Aí eu falei para ela, não, querida, fica tranquilo, eu estou vigilante, eu, graças a Deus, não sou babaca assim. E realmente eu não era babaca, como a maioria, eu não ficava embabacado com nada aparentemente. Mas não basta você aparentemente não ficar. O que interessava era a sutileza do que começava a entrar e penetrar em mim, e Deus conhecia o meu coração. E ela foi ali naquele dia, naquela hora, para me levar àquela profecia, que se tivesse sido devidamente abraçada por mim, me teria salvado de uma multidão de infernos, de dores posteriores que me visitaram. Quando eu leio esse texto aqui, eu não preciso pensar em ninguém. Em ninguém. Eu só contei as histórias antecedentes do contexto do Evangelho de Lucas 15 e 16 para você que está com esse texto em casa. Mas o que aconteceu comigo é o melhor exemplo para mim mesmo de que não existe ninguém bom para isso. Ninguém bom. Ou o coração do cara é como o de um João Batista. E aí, para isso, você tem que viver uma vida de João Batista, sem ser emprenhado nos ouvidos por nada nem ninguém, sem as honras planetárias e as glórias à sua volta, de todos os lados, sem as exaltações, sem os aplausos, sem as comendas, sem as titulações. Eu era doutor de divindade num college tal, num outro seminário tal. Era muita, muita glória, muita honra para todo lado. Todo ano era uma multidão de honrarias que eu recebia de empresas, de organizações, de autarquias, de governos de estados, de prefeituras, de países, como na Alemanha, na cidade de Dresden, onde eu fui honrado por milhares e milhares de pessoas de uma maneira inconcebivelmente gloriosa, ou em várias ocorrências na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou os aplausos. O maior aplauso que eu ouvi na minha vida foi um dia no Anaheim Center, lá na Califórnia, depois que eu preguei uma mensagem em 2 Timóteo, em que houve uma efusão de aplausos de umas 30 mil pessoas durante quase 20 minutos em pé, sem pararem. E os dirigentes faziam assim para eles pararem, e eles não conseguiam. Eu mesmo que preguei, falei, meu Deus, esse negócio foi um transe. Tu me tomaste num transe. E aí aquela explosão. Um assessor do Billy Graham que viajava com ele, aquele era um evento organizado pelo Billy, veio para mim e falou, olha, viajando com o Billy Graham esses anos todos, nunca nem de longe vi uma manifestação dessa. Nunca vi no mundo. Rapaz, que transe! Parecia que você estava tomado. Olha como é que o povo ficou. Lindo isso.
mas alguma coisa é semeada no teu coração, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você não nota, mas de repente algo vai crescendo e você não vê, você amanhece o outro dia de uma maneira diferente, não percebe, é tudo muito sutil, e as coisas elevadas diante dos homens vão sendo apreciadas sutilmente, lentamente, humildemente, às vezes até quebrantadamente, cheio de glória a Deus. Não a mim, Senhor, mas a ti seja a glória. Mas era demais. A minha esposa, naquele tempo, mãe dos 4 filhos que tivemos, me dizia: Caio, é glória demais que você recebe. É demais, demais. Eu nunca vi nada igual na vida. Será que isso não vai te fazer mal? E eu dizia: não, você vê que eu continuo a mesma pessoa. Eu procuro o pobre, eu não privilegio o rico, eu abro os braços para todo mundo, eu não estou encantado comigo mesmo. Era isso que eu pensava. Mas enquanto eu dizia isso, eu já estava me justificando a mim mesmo diante dos homens. Não como um fariseu, mas como um ser piedoso. Porque a própria piedade desenvolve as suas dissimulações enganosas, mentirosas. Aí, voltando à minha amiga Lucília de Almeida Elias, ela virou e me disse isso. Ela falou: sabe por quê? Eu creio, cada dia eu tenho mais certeza que não existe tentação pior do que a da ética, do que a da moral, do que a da piedade e do que a da santidade pessoal. É aí que está a maior tentação que um ser humano pode experimentar. E quando eu vejo a glória de todos, aonde eu vou, você virou uma figura gandhiana no país, só que é jovem, é forte, é intenso, é produtivo, é inteligente, todo mundo fica perplexo com a sua capacidade de pensar, de expor, de definir. É um perigo, meu amigo querido. E eu dei uns beijos nela, agradeci, oramos juntos, ela foi embora. Eu fiquei muito pensativo naquele dia, mas logo, logo as coisas da glória foram se normalizando e eu fui esquecendo, até o dia em que, zapt, o laço é puxado e aquilo que você julgava elevado, Deus nunca deixou de saber, por mais disfarçadamente que fosse erguido um presépio de piedade, de justiça própria, ou de valor econômico, de dizer não desperdiço a dracma de Deus com bobagem. Tem certas coisas, você começa a cair na matemática da redenção. Não tem mais gente aqui do que ali, então esses aqui tem que ter mais atenção, como foi o caso da primeira parábola aqui da ovelha perdida, ou do filho pródigo. Você, sem querer, por mais que eu tivesse vindo lá da terra distante, do babugem, meu Deus, da sacanagem absoluta, você se converte, passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, você esquece de onde você está vindo. Você tem memória de onde você está vindo, mas você esquece a emoção quebrantada da graça que te abraçou. Esquece. Começa a naturalizar as coisas.
E aí o pé já está dentro do laço do passarinheiro. E as coisas elevadas começam a te bombar, começam a se tornar alegrias. Você até tem o pretexto de justiça própria de dizer que não procurou e que elas visitaram, como de fato eu nunca saí batendo na porta de nada. Mas elas chegavam e no meu coração não havia nenhuma resistência para fugir delas. Elas foram se tornando praticamente naturais, enquanto eu achava que não havia nada demais, porque o meu coração era diferente, era simples, era quebrantado. Até o dia em que ele inchou sem eu notar, que ele encheu sem que eu percebesse. E aí eu tive a graça de ser salvo, a graça de me perder como a ovelha perdida, a graça de perder tudo como filho pródigo, de não ter o que comer. Perdi o respeito como administrador infiel. Perdi os recursos necessários a fazer o que eu fazia. E não ficou nem a festa da mulher feliz aqui das dracmas. Eu só perdi. E aquilo que tinha sido elevado diante dos homens, agora era o que todo mundo aproveitava para bater em mim, para cobrar de mim, para dizer como é que você se permitiu crescer tanto para agora estar sob humilhação tão extraordinariamente nacional e até mundial. Deu no New York Times o que estava acontecendo comigo aqui de ruim. Deu em jornais na Alemanha, no Der Spiegel, que é a maior revista alemã, na Suíça, na Inglaterra, nos jornais de missão, nos jornais cristãos, nos jornais seculares de todos os tipos, de costa a costa nos Estados Unidos. Evangelista brasileiro Caio Fábio é apanhado numa trama contra o governo do Brasil, está respondendo por isso e aquilo. Eles nem deram bola muito para o meu divórcio, mas para a questão política, e os de dentro da igreja era só o divórcio, e apanhando aqui e no mundo inteiro. Chegou um ponto que eu disse, não tem mais lugar na terra para eu ir, porque não sobrou lugar para viver, nem para respirar, de tão ruim que ficou. Mas eu aprendi para sempre. Para sempre. E me desimpressionei para sempre, com a certeza de que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Aí quando eu vejo todo mundo buscando o que é elevado, eu até hoje venho aqui gente que me exorta. Por que eu moro do lado do poder e não quero nada com ele? Por que eu podia ter uma quantidade imensa de oportunidades aqui, ali e além, e não procuro nenhuma delas? Por que se as coisas não vêm atrás de mim, eu não vou atrás das coisas? E que eu sou um tolo, que eu sou um bobo, que eu tenho mais do que nunca agora uma capacidade imensa de fazer as coisas bem melhores ainda. E eu digo, olha, eu não estou buscando nada, eu não buscava e as coisas me buscaram. Hoje, muitas coisas me buscam, mas eu discerno que elas não vão me fazer bem, porque nem tudo aquilo que é exaltado entre os homens tem algum lugar de privilégio, de elevação no meu coração, porque eu aprendi dura e seriamente a minha lição.
Eu estou falando aqui com você que não percebeu ainda que a própria glória da religião, os louvores da religião e os sucessos, por exemplo, da religião, são os mais dissimulados que existem. Mais do que o sucesso político, mais do que o sucesso artístico, mais do que o sucesso econômico-financeiro, porque ele é um sucesso que você obtém em nome de Deus, com a purpurina de Deus na cara, com a glória de Deus, como profeta de Deus, como homem de Deus, como portador da palavra de Deus, como ente singular na terra, inimitável. E por mais que você diga que não, e que não, e que não, eu conheço o teu coração a partir do meu, porque, sinceramente, dentre as pessoas que eu conhecia, eu era uma das que mais se guarnecia, que tinha orado e jejuado mais tempo contra essa idiotice, que tinha um pai que de vez em quando dizia para mim: não esqueça que você é meu filho, e se você é meu filho, você é só um verme, porque eu sou um. Você é meu filho? E eu dizia: sou, pai. Então você é um verme, certo? E eu dizia: certo, pai. E ele ali, cuidadoso para que eu não entrasse em nenhum laço. Aí eu fui morar longe, os anos foram passando e as glórias universais foram crescendo. Não era uma coisinha aqui de uma cidade, de um lugar, nem só desse país. Aquilo foi ficando global, enorme. E o coração foi dissimuladamente, quando você começa a ser reconhecido nos grandes lugares do planeta, onde você não mora, e tem gente que te encontra num lugar distante da Inglaterra, de Londres, da Alemanha, ou da França, ou dos Estados Unidos. Ah, eu vi uma matéria sobre você no Los Angeles Times, que coisa! Aí começa gente daqui, gente dali, tudo que a igreja grande na terra quer que você vá. Os maiores ministérios querem que você faça parte das suas diretorias. É uma coisa que vocês não têm ideia. Como Nietzsche disse, com toda a razão, não existia nada mais nojento aos sentidos dele do que perceber a glória conquistada por alguns em nome de suas virtudes cristãs, em nome de suas obras cristãs, na presença de Deus. Não há praticamente livro nenhum de Nietzsche onde ele não toque nesse tema. E praticamente todos os livros dele eu li no curso da minha vida. E uma das coisas que me impressionava era essa periculosidade que ele atribuía à tentação das virtudes cristãs, que eu vim depois a conhecer na minha carne. Mas eu conheci e creio de todo o coração que eu aprendi que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Na realidade, eu ia falar um pouco mais sobre outra coisa aqui. Eu ia falar sobre a justiça própria e o que ela produz no coração, de autojustificação, de autopiedade, de um monte de outras coisas que já estão